Olá, bom dia. Meu nome é Joana Mendes e eu vim aqui dar uma dica para vocês sobre como criar uma rotina com as crianças, uma rotina bilíngue, porque nós estivemos todo esse tempo em casa, na quarentena, e assim, nós tentamos algumas formas de organização. Algumas deram certo, outros não deram muito certo, e nós fomos testando e vendo mais ou menos o que funcionava e o que não funcionava. Até que eu cheguei para a Aurora e falei: filha, vamos fazer um calendário, uma rotina com as suas atividades para que a gente possa se organizar? E aí eu mostrei para ela como que eu fazia a minha organização da minha rotina. E aí ela viu que eu colocava os horários e colocava as atividades e ela falou assim: tá bom, mamãe, quero fazer uma também. E aí nós começamos a fazer e falei: ok. Ela quis fazer colorida, como eu faço também, então vocês vão ver aqui, tá tudo coloridinho, tá vendo? Eu também gosto de fazer assim porque fica mais bonitinho e dá mais assim incentivo pra gente fazer, né, as coisas. E aí foi interessante que quando nós começamos com os horários, nós chegamos à conclusão que ela acorda mais ou menos 8 horas. Geralmente ela acorda mais cedo, mas ultimamente ela tem ido dormir tarde. Então ela acabou que dormindo mais tarde, ela também está acordando um pouco mais tarde, e mais tarde para ela significa 8 horas. Mas geralmente ela acorda até antes. Mas enfim. E aí ela foi e ficou pensando assim, eu falei: você vai escrever em português ou em italiano? E aí ela ficou assim, ela não sabia o que ela ia responder. Na verdade, ela ficou num grande impasse. E antes que ela, assim, respondesse alguma coisa também, porque eu vi que ela estava como numa dificuldade, numa situação assim de dificuldade para escolher. Aí eu perguntei para ela: você quer escrever nas duas línguas? E ela falou assim: tá bom, vamos escrever nas duas línguas. Então eu ajudei ela na parte do português e na parte do italiano ela agora já está escrevendo sozinha. Então ela fez algumas dificuldadezinhas, mas assim bem pequenas, e eu tive que ajudar mais no português. Mas por que foi interessante essa tarefa? Né? Porque ela sabia às vezes como era em italiano e não sabia em português, ou ao contrário, às vezes ela estava acostumada a falar alguma coisa em português, e aí quando eu perguntava: em italiano, como é que se diz? E aí ela me dava a resposta, mas isso assim, ela fazia um exercício de pensamento. E outras coisas também muito interessantes, por exemplo, desenhar, né? Desenhar em português, em italiano é desenhare. Esse som nha em português nós escrevemos com NH. Em italiano, esse mesmo som nha eles escrevem com GN. Então, ela foi assim, prestando atenção nessas pequenas diferenças, né, de como se escreve. Então, assim, para mim, eu acho que isso foi um bom exercício, não só de construção da rotina, né, para ajudar na nossa organização, mas também foi um exercício também de escrita, né, do português para o italiano. Então, ela foi escrevendo nos horários o que ela queria fazer. Eu ia problematizando, né? Ó, nesse horário, você acha que você não está um pouco mais tranquila, que você pode estudar, ou você pode ler um livro? Ó, nesse horário, perto do almoço, você não pode ir brincar um pouquinho antes, ou vai ver um desenho depois, porque você acabou de comer. Então, assim, a gente foi negociando, né, juntas, construindo juntas essa rotina. E aí, no final das contas, ficou legal porque ela escreveu primeiro em português, porque aí eu ia falando para ela como escrevia, eu ia ajudando ela, e depois ela escrevia a mesma atividade em italiano embaixo. Então foi uma atividade bem interessante. Ela realmente, assim, ela está levando a sério o que ela colocou. Eu acho que foi legal para a nossa organização. E nesses dias ela tem falado assim: mamãe, por que depois do lanche a gente não escreve para tomar um banho? Eu não escrevo para tomar um banho. Aí eu falei: pode ser, a gente encaixa lá na sua rotina. Aí quando a gente, no caso foi ontem, né, quando a gente foi dormir. Aí hoje de manhã ela falou assim: mamãe, você tem que me lembrar de escrever lá na minha agenda, que eu tenho que tomar o banho depois do lanche. E aí depois ela foi lá, pegou o lápis de cor e escreveu. Então, assim, eu
Eu acho que foi uma atividade bacana que nós fizemos juntas, né, que está nos ajudando na organização aqui dos nossos dias. Então, nós temos ainda férias aí pela frente, ela só vai voltar para a escola em setembro, então nós temos aí junho, julho e agosto pela frente, né? Eu não pretendo sair de casa nesses meses, apesar de aqui na Itália já estar um pouquinho mais liberado, mas eu não me sinto confortável porque tenho também problemas de saúde, artrite reumatoide, doença autoimune, então assim, eu não me sinto tranquila de sair de casa, então provavelmente a gente vai ficar mais em casa, talvez ela saia um pouco mais, né, com o pai dela, mas no geral a gente vai ficar aqui. Então a gente precisava assim, de um instrumento de organização, e esse instrumento de organização também foi uma maneira da gente praticar a escrita em português. Então fica aqui essa dica para vocês. É uma atividade feita, testada e comprovada e que realmente ajuda, é realmente útil. Espero que seja útil para vocês aí também. Um beijinho, tudo de bom, tchau, tchau. E fique em casa se puder.